estrutura agrária brasileira, ela é de uma lei chamada Lei das Terras, se não me engano, do ano de 1856, ainda da década do início da segunda metade do século XIX, entre 1850 e acho que 1860, eu não lembro exatamente o ano. Toda a estrutura fundiária brasileira de propriedade das terras foi delimitada ali, e revogando-se, inclusive, algumas disposições da colônia, do Império Português, que estabeleciam propriedade de terras para os indígenas. E essas terras foram praticamente estabelecidas que seriam dos proprietários, dos grandes proprietários de terra. Então, a estrutura fundiária brasileira é remontada na segunda metade do século passado em um Estado que é formado praticamente contra indígenas e negros no país. Isso é muito claro quando o Juan Carlos Mariátegui, o peruano, diz, olha, é um estudioso peruano que ele fala, os estados da América Latina como um todo surgiram numa formação, não que eles não incluíssem na sua formação índios e negros, é que eles foram formados contra índios e negros. E o Estado brasileiro também foi formado, como todo o perfil da América Latina. E é dentro desse perfil, da exclusão desses dois povos, que sai a lei das terras, na segunda metade do século XIX, do então imperador Dom Pedro II, e que exclui, praticamente coloca todas as terras em poder dos grandes proprietários. Então, essa estrutura... Isso aí foi um erro, né? Naturalmente. Né? Claro, e era um Estado que tinha eles como inimigos. Isso vai passar praticamente em todas as constituições brasileiras, no máximo vão surgir algumas leis, e uma lei dela é a lei do Estatuto do Índio, que estabelece possibilidades de demarcação e que elas quase não acontecem, até mesmo porque as demarcações requerem uma política pública, requer um órgão capaz de identificar qual é essa terra tradicionalmente ocupada, requer um custo para manter essa equipe, para identificar através de peritos antropólogos, requer também você pagar indenizações, especialmente de benfeitorias feitas de boa-fé. É isso que a Constituição de 88 estabelece. Ela considera nulo todos os títulos que estão formados em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. As terras pertencentes aos índios, que estão ocupadas por outras pessoas, e que essas pessoas têm, por exemplo, uma escritura ou qualquer outro título. Essas pessoas vão perder essas escrituras? Sim, é o que determina a Constituição de 88, no artigo 231, e essas pessoas parágrafo são grandes... 6º, e o que é que ela tem direito? Tem direito à indenização das benfeitorias feitas de boa-fé. É isso que estabelece a Constituição de 88, certo? Você não recebe pela terra nua, mas recebe por todas as benfeitorias que tenha nesse espaço que vai ser demarcado em prol daquele grupo indígena. E hoje quem domina essas terras são os grandes empresários do ramo da agricultura e da pecuária. Exato. Olha, com raras exceções, existem alguns grupos no sertão nordestino, grupos indígenas que buscam acesso à terra, não são muitos. A maioria das disputas de terra estão no norte do país, com os ruralistas, estão no centro-oeste, na região do Mato Grosso do Sul, Goiás, com ruralistas, plantadores de soja no sul, e no litoral nordestino, com a disputa com os ruralistas do setor sucroalcooleiro. Então, nós temos sempre uma disputa. Por quê? Porque era onde os índios foram, vamos dizer assim, formando os seus grupos, nessas terras que tinham condições mais adequadas, e foi as terras que foram buscadas, porque elas têm interesse comercial por parte do setor dos grandes proprietários.